Bora lá, começando mais uma live. Hoje a gente vai falar de centros de inteligência. Seja bem-vindo, Will, Jaqueline. Deixa eu só ajustando aqui para a gente já começar. Para quem gosta de Enneagrama, hoje é centros de inteligência. Rejane. Vamos que vamos. Dani, vamos entrando. Hoje a gente vai falar de centros de inteligência, nessa jornada aí, dessa caminhada com o Enneagrama, né? E vamos descobrir um pouquinho quais são as diferenças entre elas, o que é centro de inteligência ou habilidade, né? Que cada um tem uma facilidade maior ou menor em determinado assunto, em determinada área da vida, em determinada profissão e por aí vai. Rogers, sumido, hein, Rogers? Grande abraço. Bora lá. Gente, como a gente sempre fala, né? O Enneagrama ele é muito extenso, é um assunto muito amplo. Seria muito raso a gente colocar aqui algumas características e colocar como se tudo fosse exatamente isso. E não é, né? A gente vai percebendo quando a gente vai conversando com as outras pessoas, com quem vai se conhecendo, vai estudando, o embasamento ele é muito mais forte, ele é muito mais preciso quando a gente tem esse momento de ir internalizando as informações e colocando no dia a dia, fazendo esse paralelo com o que eu escuto, com o que eu aprendo e o que eu, mais do que isso, que eu aplico, né? E aí a gente vai vendo as grandes diferenças, os grandes resultados na vida de todo mundo aí. Bom, falando de centro de inteligência, no Enneagrama, os 9 perfis são divididos em 3 centros. O centro de inteligência prática, o centro de inteligência emocional e o centro de inteligência racional. Cada um desses composto por 3 tipos dentro de cada um. Bom, cada grupo desses 3 se comporta de uma maneira muito diferente. E depois, claro, como vocês já vêm vendo aí, né, vai subdividindo, mas falando desses grandes grupos, eles têm características muito centrais que os diferencia eles uns dos outros. O centro de inteligência prática, ou corporal, ou de ação, são as pessoas que vão para cima, que fazem com mais facilidade. Tem outros perfis de outros centros de inteligência que também vão para cima, que também fazem, mas esse é a tríade motora, é corporal. Bom, esse pessoal, assim como todos os outros, né, sofreram aí algumas ações no decorrer da vida, na infância, melhor dizendo, né, uma vida curta nesse período, e internalizou uma crença de insignificância, que são os números 8, 9 e 1. Como assim eu sou insignificante? É uma carência de autovalorização. Eu me sinto pouco valorizado, eu tenho pouco valor. Logo, eu me torno insignificante. E aí, para continuar nesse mundo, nessa insignificância, né, com essa dificuldade de estar aqui, nessa luta que todos têm, claro, cada um foi pegando aí um jeitinho, construindo uma forma personalizada, diferente, para sobreviver aqui, né? Porque logo eu que não estou tão valorizado assim, eu preciso de ter argumentos, ferramentas, mecanismos para poder continuar essa minha jornada. E o tipo 8 entendeu que para continuar nessa jornada, com essa sensação dolorosa de insignificância, ele teve que usar a força. E é por isso que o tipo 8 tem essa força que quem acompanha aí sabe, né? É uma força de palavra, de chegada, de posicionamento muito grande. Chegando. Ele entendeu que se não fosse com força, através da força, as pessoas iriam destruí-lo. Iria trair, corrompê-lo, enfim, atropelá-lo. E aí ele falou, não, peraí, eu não posso.
Então eu tenho que resgatar, eu tenho que mostrar, ter muita força, e aí sim eu vou conseguir lutar aí nesse dia a dia, nesse mundo tão difícil. Bom, o tipo 9, ele teve uma outra estratégia. Assim também como o 8, essa tríade prática, aliás, eu não falei, todos eles compartilham uma emoção central mais forte, que é a emoção central da raiva. Estou vendo algumas pessoas que entraram aí, que faz parte dessa tríade, né? Então vai saber direitinho o que eu estou dizendo. A emoção central da raiva. O 8, então, joga essa raiva para fora. Quando vem aí algum conflito, mais do que rápido, essa raiva já é demonstrada e todo mundo vai perceber que é uma raiva muito grande. O tipo 9 também sente raiva, só que ele pega essa raiva e dá uma neutralizada, porque ele entendeu que para estar nesse mundo, já que ele não tinha tanto valor assim, ele tinha que usar o mecanismo da desconexão. Eu dou um jeito de puxar da tomada e fingir que não estou sentindo nada, fingir que nem está doendo assim, fingir que nem estou com raiva para ficar tudo bem. Porque senão não vai dar para ficar nesse mundo. Olha que diferença, né? Mesmo ele fazendo parte da mesma tríade, o 8 e o 9, daqui a pouco eu falo do 1, a diferença entre uma coisa e outra. E eles com a mesma raiva. A diferença é que o 8 joga essa raiva para fora. E o 9, então, dá essa neutralizada, essa apaziguada, e aí desenvolver essas crenças de que eu não posso me posicionar. A minha posição é ficar imparcial. Porque se eu me posicionar, vai dar muito conflito, vai dar muito problema, então é melhor ficar mais quieto mesmo. Bom, e o 1, para fechar essa tríade aí dos práticos, eles entenderam o seguinte: eu tenho que ter um bom comportamento. Porque logo eu, que tenho essa carência de valorização, né? Logo eu, que sou insignificante, se eu não tiver um bom comportamento, o que vai ser de mim, hein? Então ele foi entendendo que ele tinha que fazer as coisas muito certas, muito dentro do combinado, porque senão alguma coisa ia dar errado, ia dar problema, e ele ia ter que, sei lá, se ele iria sobreviver, né? Todos nós aí nessa fase de até mais ou menos 7 anos, parece que é uma luta para estar nesse mundo. E aí ele entendeu isso. Bom, agora olha que interessante. O 8 joga a raiva para fora. O 9 neutraliza. O 1 entendeu o seguinte: se eu não engolir essa raiva, eu vou acabar falando coisa que não devia, me comportando de uma maneira que não devia. E provavelmente ele deve ter escutado lá na infância: menino certinho não grita, menino certinho não faz bagunça. E aí o que ele fez? Deixa eu ficar quieto no meu canto aqui, quase explodindo de raiva, porém eu não vou demonstrar. E ele acha que engana, né? O tipo 1 não engana ninguém quando está com raiva. Rosto vermelho, tranca a mandíbula, trava tudo, todo mundo vai perceber que ele está com muita raiva. Mas ele não vai demonstrar. Para ele está negando completamente a raiva, abafando essa energia aí tão forte, para poder sim estar nesse mundo. A outra tríade, centro de inteligência emocional, ou centro de habilidade emocional, são as pessoas que têm mais facilidade de conexão através da emoção. Entre já sair fazendo, entre pensar antes de fazer ou sentir, eles vão sentir primeiro. Eles vão internalizar esse sentimento para depois ter outras ações por aí. Quem faz parte dessa tríade? 2, 3 e 4. E eles também tiveram aí características muito diferentes uma das outras para poder estar nesse mundo. O tipo 2 entendeu o seguinte: eu preciso de usar o afeto para estar nesse mundo. Se não for através do afeto, não vai dar certo. Porque ele tem uma crença de eu não sou amado. Olha que interessante. É uma carência afetiva. Se eu não tenho o amor que eu gostaria de ter, como que eu vou sobreviver nesse mundo? A minha figura materna, paterna, enfim, sabe lá quais foram as crenças, né? Se não me amam,
eu tenho que fazer de tudo para que essas pessoas me amem. E aí ele entendeu que vai ser pelo afeto. E aí vai ser aquela pessoa que vai tentar ajudar o máximo possível, o tempo todo estando disponível para poder receber esse amor, o mínimo que seja, e aí sim sobreviver. Porque se alguém ama alguém, né? Ou, sendo ainda mais claro, se a figura materna, se a minha mamãe, se meu papai me amam, logo eles vão me proteger de alguma maneira. Então eu vou ter que fazer algo para eles, ajudá-los, demonstrar esse carinho, elogiá-los, para que aí sim eu me sinta um pouquinho mais amado e, consequentemente, mais protegido. O tipo 3, também dessa tríade emocional, o que ele fez com essa emoção? Aliás, também não falei no início da tríade. Essa mesma tríade compartilham um sentimento de tristeza. O tipo 2, então, ele pegou essa tristeza e jogou para fora. Em que sentido? Eu vou me conectar com outra pessoa, eu vou fingir que nem estou sentindo tanta tristeza assim, para poder dar uma abafada nas minhas necessidades emocionais, fisiológicas, enfim, sabe-se lá, de saúde, sabe-se lá qual que seja a necessidade, para poder me conectar na outra pessoa. Isso com esse sentimento de tristeza. Alguns autores falam ansiedade, mas vamos resumir aqui em tristeza. O tipo 3, também com essa dificuldade de se sentir amado, entendeu o seguinte: olha, se eu ficar com muito mimimi, se eu ficar demonstrando para as pessoas que eu estou triste, o que vai acontecer? Aí que vai ferrar tudo mesmo. Então eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que ir para cima mesmo, eu vou ter que focar em algum objetivo específico, alguma meta, porque se não for por mim, já era. É eu por mim mesmo. E deixa eu ir para cima. Então o tipo 3 dessa tríade, né, ele deu um jeito de neutralizar essa emoção, a tristeza. Assim como o 9 na tríade passada. O 9 no centro de inteligência prática, o que ele fez com a raiva? Neutralizou. O tipo 3, o que ele faz com a tristeza? Neutraliza. Faz de conta que eu nem estou triste. Vão para cima. E no final das contas, isso também, né, faz parte desse pessoal que não se sentiu amado, teve essa crença. E sabe, sei lá, por qual razão interpretou dessa maneira. E ele entendeu que para estar nesse mundo, se não for fazendo, as pessoas não vão me ver. Então vocês vão se deparar com as pessoas do tipo 3 aí, sempre fazendo, foco, objetivo, meta, vamos cumprir com velocidade, com eficiência, para que aí sim eu seja reconhecido, para que aí sim alguém bata palmas, alguém realmente me reconheça, me perceba nesse mundo. Bom, o tipo 4 também faz parte da tríade emocional, também sentiu essa tristeza, também faz parte dessas pessoas que sentem mais tristeza do que raiva ou medo, enfim. E o que ele fez? Ele entendeu o seguinte: eu vou ter que me conectar com as pessoas através da compaixão. Eu vou ter que mostrar para as pessoas que está difícil. Então o que ele fez com essa tristeza? Ele internalizou essa tristeza, ele introjetou essa emoção e fez questão de mostrar para as pessoas: olha, não tem que esconder nada de ninguém não, estou triste mesmo, isso está doendo. Um tipo 4 expressa isso na fisionomia inclusive corporal, né? Se isola num canto e vai mostrar para as pessoas: olha, está forte essa emoção, está muito profundo isso. Não vai ter vergonha nenhuma de demonstrar isso. Aliás, talvez a gente poderia falar aí que o tipo 4 talvez seja uma das pessoas, né, do traço 4, são as pessoas que têm mais habilidades de trabalhar as emoções. Porque quando trabalha muito, são muito profundos. Seja na emoção, seja na tristeza, seja na alegria. Né? São muito intensos. Então ele entendeu o seguinte: eu preciso de ter esse movimento de compaixão. E aí, tanto demonstrando essa tristeza para as pessoas,
quanto se conectando com as outras pessoas que estão passando por uma situação difícil. Então, sabe aquela história, encosta a cabecinha no meu ombro aqui e chora? É o tipo 4 que está lá com o ombro totalmente disponível. Porque ele sabe trabalhar essa emoção. E ele entende que para estar nesse mundo, para ser amado, ele vai precisar ter essa flexibilidade aí, tanto de entender e acolher essas pessoas que estão nessa emoção, quanto talvez principalmente demonstrar isso. Então o 4 se diz vitimista e tal. Bom, e aí interpreta como quiser. Se a gente pensar em vitimismo, né, é uma palavra que a gente tem ouvido muito aí ultimamente, eu acredito que todos os 9 fazem isso de uma certa maneira. Quando está no nível de consciência muito baixo, pode se demonstrar aí um coitado, um pior do que os outros. Então, eu acho que o 4, talvez, para nós, enquanto brasileiros, aí, tem essa característica diferente do povo brasileiro, que é mais alegre, né, num geral. Mas, não, eu acredito que, respondendo a pergunta aí que me fizeram na sexta-feira, não acho que seja mais vitimista do que os outros, não. Depende do ponto de vista, né? Bom, e as pessoas... Estou vendo aqui que tem alguns, né, da tríade que eu vou falar agora, que é a tríade racional, que é composto pelo número 5, 6 e 7. São as pessoas que tiveram a carência, se sentiram incapazes, carência de capacidade, de eu vou conseguir, eu dou conta. E aí, cada um foi interpretando de uma maneira, né, e demonstrou que essa confiança de conseguir não estava tão fácil. E cada um fez de um jeito. O tipo 5, ele desenvolveu ferramentas para que ele pegasse... e aí a emoção central dessa tríade racional é o medo. Aí, ó, Fred já está aí, né, Fred? Débora, é o medo. Qual que é a diferença da demonstração desse medo? O tipo 5 entendeu o seguinte: eu estou com tanto medo que eu vou ter que buscar fontes externas, eu vou ter que me conectar em fontes externas para diminuir esse medo todo. E ele entendeu o seguinte: eu vou precisar de conectar com muita informação, com muitos dados. Eu preciso de entender, eu preciso de conhecer as coisas para que eu fique mais protegido. Porque vamos combinar, né? Quem não tem informação provavelmente vai estar muito mais vulnerável por aí. Então as pessoas do tipo 5 consomem muita informação. Eles buscam muita informação em tudo quanto é área que vocês puderem imaginar. O cara é engenheiro mecânico, pega uma bula de remédio, ele vai ler. Entra no avião, vai ler todos os manuais que estão disponíveis para ele ali. De repente você fala sobre tecnologia, ele sabe. Você fala sobre uma receita de um pão caseiro, ele sabe. Porque ele vai comendo informação, ele vai se empanturrando disso tudo para que ele fique com menos medo. E essa pessoa dá um jeito de dar uma desconectada no volume de pessoas para poder observar. E aí, observando, tem muito mais capacidade de absorver as informações. Então, são pessoas um pouco mais discretas, num geral, claro, são pessoas um pouco mais discretas para poder usar aquele ditado, né? 2 ouvidos e 1 boca. Use na proporção. Então, eles vão dar um jeito de captar mais do que soltar. E isso tudo, como eu disse, com medo, né? Eu preciso de ter esse conhecimento todo para poder me estabilizar nesse mundo. Porque se eu não tiver conhecimento, eu vou sofrer mais. O tipo 6, o tipo 6 é um pouco diferente, né? A gente sabe, quem já fez, que tem aí 2 características muito interessantes no 6. Não sei se tem algum 6 aqui que entrou, mas se tiver, dá um tchauzinho pra gente aí. O tipo 6 entendeu o seguinte: bom, é tanto medo, olha que interessante, né? Que eu vou dar um jeito de neutralizar
é a racionalidade. É como se o 6 ficasse pensando tanta coisa, projetando tanto cenário pessimista, tanto cenário de risco, que vai dar errado, e eu preciso estar preparado. Então eu preciso estar atento o tempo todo nas possibilidades de erro. Aliás, para o tipo 6, não é possibilidade de erro, é fato, vai dar errado. Então eu tenho que dar um jeito de ficar atento o tempo todo. Então hoje, para quem é de Divinópolis aqui, né, o tempo amanheceu um pouco diferente, assim. O tipo 6 já estava com o guarda-chuva dentro do carro desde semana passada, desde o mês passado. Aliás, o tipo 6 não tira o guarda-chuva do carro. O tipo 6 provavelmente tem aí alguns remédios na bolsa, no carro. Às vezes quando vai viajar, faz aquela mala, porque vai que... e era só um final de semana. Então ele vai projetando esses cenários para tentar abafar esse medo. E, não, nem estou com medo assim, imagina, eu com medo. Mas no final das contas parece que é tanto movimento racional que a razão propriamente dita parece que ela se perde no meio do caminho aí. E tem o 6. Bom, só abrindo um parênteses aqui, né, já que eu falei desse detalhe aí que o 6 tem duas características. Tem as pessoas do tipo 6 que fogem. Olha, é tanto medo, é tanta dificuldade que eu vou sair correndo porque vai dar problema. E tem o 6 que ataca. O quê? É tanto medo que se eu não der uma porrada logo, vai dar mais problema. Então eu ataco, depois a gente vê o que acontece. Bom, já que o Fred fez o comentário aí, né? E tem as pessoas do tipo 7, né, Fred? Que usam o mecanismo de planejamento para abafar esse medo. Mas como planejamento? É planejar rota de fuga. Olha que interessante, hein? Porque muita gente que conhece o perfil tipo 7 às vezes pode estar perguntando, né? O que? O 7 é o planejador? É um planejador de fuga para eu fugir desse medo. Porque é tanto medo, é tanta dificuldade de estar nesse mundo aqui, cheio de possibilidades, de problemas, né? O tipo 7 teve uma sensação dolorosa na infância de quase morte. Então, acredita-se que as pessoas do tipo 7, a grande maioria, a gente escuta isso em vários relatos aí, que tiveram muita dificuldade na gestação, no parto, ou aí no máximo até um ano de vida. Então são pessoas que nasceram com cordão umbilical enrolado, pessoas que tiveram uma grande dificuldade na hora do parto, enfim, tiveram dificuldades aí durante a gestação. Às vezes a mãe sofreu um acidente durante a gravidez, e aí, o que será que a mãe pensou, hein? Meu Deus, meu filho morreu, e agora meu filho morreu? Então as pessoas do tipo 7 interpretaram que, olha, se eu não der um jeito de fugir dessa situação difícil, o que vai sobrar? Aliás, sobrar, meu tempo já está acabando aqui nesse mundo. Eu já estou morrendo. Então eu tenho que aproveitar cada segundo, cada momento, porque senão não vai dar certo. Então as pessoas do tipo 7 vão dar um jeito de fugir da dor e aí vão buscar o prazer. Então eles buscam prazer para fugir dessa dor, para abafar esse medo aí. Então eles vão pegar esse medo, vai dar um jeito de internalizar, ninguém vai perceber que o tipo 7 está com medo, está se borrando todo, mas não vai falar nada com ninguém e vamos levar tudo na esportiva, na alegria. Não é assim, Fred? Olha aí, o tipo 7, nível de planejamento, ó. Basicamente, nunca usei guarda-chuva e quando usei, perdi. Perde mesmo, porque o foco não é nisso. O foco são em coisas prazerosas. Vamos combinar, né, gente? Pegar um guarda-chuva, colocar, não sei o quê, aí chega não sei onde, tá todo molhado, aquela confusão danada, dá um trabalho, né? Não, tipo 7 não tem tempo para isso não. Olha, ó, vamos aproveitar a vida doidada. É isso, né? Essa necessidade de estar conectado com o prazer o tempo todo. Percebam como são as diferenças, né? Grandes diferenças entre cada um dos tipos aí. Então, se a gente pega o centro de inteligência prática motora, de ação,
São as pessoas que fazem, vão para cima, vão fazer o que tiver que ser feito. No nível de consciência mediano, é mais ou menos isso que eu disse. São mais ou menos essas características. No nível de consciência mais baixo, a gente só multiplica as confusões que podem dar por aí. Então as pessoas aí, 8, 9 e 1, vão ter essa explosão de raiva, no caso do 8, vai ter essa apaziguação, essa neutralização da raiva, ao ponto de se machucar literalmente. Conheço pessoas, quem me conhece, já contei algumas histórias nesse sentido, né? De pessoas se machucarem de verdade e não estou sentindo nada. No momento de estresse, claro. Vamos imaginar aí numa confusão e tal, numa briga, aí de repente dá pá, bate o dedo na quina ali, quebra o dedo e fala, gente, para de brigar e tal, não precisa disso, e o dedo da pessoa está quebrado ali. Nem vi que quebrei, eu acho que eu estava com sangue quente na hora, eu nem percebi. Não é, é porque neutraliza mesmo, né? E o tipo 1, se for esse nível de estresse aí muito grande, no nível de consciência baixo, ele vai internalizando essa raiva, vai internalizando, quando chega em casa explode tudo, parece uma explosão vulcânica mesmo, né? E aí ele chega na ira. A turma do Centro de Inteligência Emocional, as pessoas com essa habilidade emocional, então, o 2 vai se conectar cada vez mais às pessoas, vai se esquecer cada vez mais, abafando aí as suas necessidades, as suas próprias necessidades, de tamanha tristeza. Eu não consigo nem pensar no tamanho da dor que está aqui dentro. Então eu vou dar um jeito de buscar outros problemas de outras pessoas para poder facilitar esse dia a dia aqui nesse mundo. As pessoas do tipo 3, então, vai fazer mais ainda, vai ficar mais desesperados ainda, porque eu tenho que fazer. Ai meu Deus, a tristeza está vindo uma enxurrada de possibilidades aí, eu não sei o que eu faço primeiro, e aí começa a entrar naquele desespero e eu vou continuar fazendo. E as pessoas do tipo 4, essa tristeza vai aumentando ainda mais, ele vai tendo a necessidade de ficar ainda mais introspectivo, sentindo ainda mais essa forte emoção, e sabe-se lá onde isso vai parar, né? E, por fim, as pessoas do Centro de Inteligência Prática vão dar um jeito de abafar, como eu disse, esse medo, só que de forma ainda mais exagerada. O tipo 5 vai consumir ainda mais conhecimento, vai buscar ainda mais informações, que sabe-se lá onde que isso vai ser usado, vai dar um jeito de abafar ainda mais a ação, porque vamos combinar, né? Ninguém consegue ler um livro e sair fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então o tipo 5 vai deixar de fazer ainda mais coisas para buscar ainda mais conhecimento e vai propagar esse conhecimento ainda menos. O tipo 6 vai entrar nessa confusão, pode entrar aí no que algumas pessoas chamam de paranoia, né? De aquele diálogo interno que não cala nem um segundo, aquele desespero, que eu não sei o que eu faço, a única certeza que eu tenho é que vai dar errado, e aí, cada vez mais buscando mecanismos para se proteger, para coibir as possibilidades de dar errado. E o 7, aí, sabe-se lá o que pode vir, a gula do 7 pode vir resgatando cada vez mais coisas, fazendo mais coisas na cabeça dele prazerosas, mas que a gente sabe que no fundo, não preenchem. A paixão do 7 é a gula. Então eles vão dar um jeito de fazer mais ainda, mais coisas, mas que infelizmente, a hora que vem um pouquinho de consciência, ele sabe, olha, não preencheu, eu continuo vazio. E se essa emoção não for trabalhada, ele vai cavando ainda mais, vai buscando ainda mais prazer, sem perceber que está ficando cada vez mais vazio. Gente, olha que interessante, né? Queria falar isso para vocês hoje, que cada um tem uma dificuldade muito característica, né? Muito própria do seu perfil, do seu padrão,
mas mais do que isso, do seu centro de inteligência, do seu centro de habilidade. A gente tem mais habilidades para se comunicar, mais habilidades para ensinar, mais habilidades para receber ou dar feedback, e por aí vai. Talvez pelo centro de habilidade que você esteja presente. O centro de habilidade que faz parte aí da sua essência, da sua personalidade, né? Então, observem isso, fiquem de olho. Pode ser que essas dicas de hoje podem fazer a diferença na sua vida. Beleza? Gente, obrigado. Hoje é isso. Grande abraço para todos.